Fala rapaziada, tudo certo? Acabou agora em São Januário, Vasco 2, Corinthians 3. E a minha vontade, de verdade, hoje, agora, é de. Agora mesmo, de verdade, de cabeça quente. É de largar tudo isso e deixar esses caras rebaixarem o Vasco. E eu vou dizer, eu não tô falando nem dos jogadores. É muito estranho isso, mas eu não tô falando nem dos jogadores. Os jogadores são ruins, a maioria é vagabundo mesmo. É um time que em menos de uma semana tava no céu, volta pro inferno, mas de uma forma patética. Perdeu pro Juventude andando em campo e hoje andou de novo em campo. Mas, muito além disso, o jogo de hoje, eu vou falar do jogo de hoje, tá? Eu vou falar de novo. Quem me conhece aqui sabe que eu falo isso. Gosto muito do técnico Fernando Diniz, gosto demais. Mas o jogo de hoje é na conta dele. O Vasco contra esse Corinthians desfalcado, no ruim, no péssimo, é um ponto pra conquistar. Um ponto. Um ponto. O Diniz perdeu o jogo. E eu digo Diniz porque o Dorival começa o jogo com 700 volantes, meio campista, sei lá, e o Vasco sem meio campo nenhum quase. Aí o Tietchan se machuca no final do primeiro tempo. O Diniz tira o Tietchan, claro, se machucou, e põe o Verratti. Um time que já não tinha meio campo, ele tira o meio campo que tinha. Aí no segundo tempo, tô resumindo aqui o jogo, muito resumidamente, com muita calma, pra não falar besteira. No segundo tempo, o Vasco empata o jogo. Cara, eu admiro o Diniz ser corajoso de verdade. Eu admiro, eu odeio o técnico covarde. Mas na situação que a gente tá, que é de luta contra o rebaixamento, o Diniz não é esse treinador que vai tirar a gente de lá. Se o Vasco não jogar bem pra cacete e fazer igual fez com o Santos, outros jogos ele não ganha. E o Diniz não é esse treinador que vai tirar a gente do rebaixamento, para evitar esse rebaixamento. Quando o Vasco empata o jogo, o Dorival bota o Garro, o Dorival bota o time do Corinthians um pouquinho mais pra frente, tira aqui jogadores mais de marcação. O Diniz nem se mexe. O Diniz nem se mexe. É só você observar o segundo gol do Corinthians. O Garro pega, domina, olha pro gol, calcula, vê o vento, a força do vento, chuta. O rebote também não tem ninguém. E o Corinthians faz o segundo gol. Qual é o meu questionamento? O Diniz deveria botar o meu campista de volta. Tirava o DVD, que tava jogando mal pra cacete, botava o meu campista de volta. Ele não fez isso, o Vasco toma o 2-1, depois o 3-1 e o Vasco faz um gol no finalzinho, enfim. Futebol hoje em dia é meio campo. Quando você não tem, meu amigo, muito difícil você não ganhar um jogo. Você ganhar um jogo, muito difícil mesmo. O Coutinho não teve liberdade pra jogar em nenhum momento, porque o Corinthians estava com o meio campo recheado de gente. É isso. Então, eu, o Luan, repito, gosto muito do treinador, mas ele não vai tirar a gente dessa situação. Ponto. O time já é fraco, precisa de um treinador que tenha consciência do momento. Qualquer pontinho é importante nessa situação. Poxa, mas é um jogo pra ganhar, por isso que ele botou o time pra frente. Pega o jogo do Galo. A gente não ganhou, mas a gente empatou. Se não dá pra ganhar, empata pelo menos. A luta contra o rebaixamento é isso. Vai ter jogo que você não vai conseguir ganhar. O jogo de hoje, o começo eu já sabia que eu não ia ganhar. Eu já tava fechado com o empate. O time não conseguiu. E mesmo assim quase empatou, porque o time do Corinthians é uma coisa tenebrosa.
O time do Corinthians é muito ruim. Quase entregou o terceiro gol pra gente. O Ryan deu mole ali, enfim. Eu não tenho o que dizer. De verdade, hoje eu só vou salvar o Hugo Moura. O nosso melhor zagueiro é um volante. E o Colômbia, que parece ser um bom jogador, deu assistência pro gol do Ryan, enfim, vamos ver. Ele é rápido, a gente precisa disso, a gente precisa de força. A gente precisa de físico, né, cara? O Vasco não tem físico. O próximo jogo é quarta-feira contra o Botafogo na Copa do Brasil e, sinceramente, eu tô zero a fim de assistir esse jogo. A sequência, com todo respeito, era 3, na minha cabecinha aqui, inocente. O Corinthians completo, eu não contava com a vitória. O Corinthians cheio de desfalque, eu contava com essa vitória. Era a vitória contra o Juventude, era a vitória hoje. A gente ficava bonito na fita. Ou então a vitória contra o Juventude, empate hoje, ou ao contrário, enfim. Eu só sei de uma coisa. O nosso jogo do ano é contra o Sport e o Ceará nos próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Depois, a nossa sequência no Brasileirão fica insuportável, gente. É Palmeiras, é Flamengo, é Cruzeiro em seguida. A gente tinha que somar pontos. Mesmo se não ganhasse. Era pra somar pontos contra a Juventude, era pra somar ponto hoje. Somasse pontos, ia pegando esses pontinhos. Porque o Juventude vai jogar contra o Botafogo. Acho que o Botafogo vai estar de misto. E aí? Faz o quê? Ponto. Encerrei o assunto do jogo de hoje. Não falo mais desse jogo. O jogo. Culpa do Diniz, ponto. O Diniz precisa ser demitido. O Diniz não é o que a gente precisa para escapar desse rebaixamento. Eu conheço. Infelizmente, o torcedor do Vasco tem experiência em rebaixamento. O treinador para se livrar é o Thiago Carpini, que 3 jogos de invencibilidade no Juventude. Juventude não tomou gol com o Carpini ainda, eu acho que é essa a estatística. E o Juventude, se ganhar agora do Botafogo, passa a gente, bota o Vasco dentro da zona de rebaixamento. É ruim, é. Eu odeio jogar assim. Eu odeio um técnico tipo Carelli, esses caras aí. Mas a gente precisa desse cara hoje. O Diniz não é o cara que a gente precisa. O Diniz era bom pra ter vindo ano passado, quando a gente tava em 10º ali. Entendeu? Hoje não. O Diniz não é esse cara. E é isso. O jogo, o assunto tá encerrado. Agora eu quero falar sobre o que aconteceu antes do jogo. É realmente importante o que acontece lá fora? Por que eu tô falando isso? Que hoje o setor visitante de São Januário amanheceu pichado com provocações ao Corinthians. Show. Provocação é super aceito. Mas tinha um ano, escreveram lá um ano no setor visitante, o ano era 2009 que estava escrito. Eu demorei a entender o que era. Eu pensei, cara, 2009 a gente estava na Série B, a gente é eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. O que tem em 2009? Pra gente provocar o Corinthians? Eu pesquisei, fui fuçar. Aí a rede social Twitter, eu acabei descobrindo que é uma coisa de briga de organizada. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Isso é mais importante que o Vasco? É mais um jogo em São Januário, é mais um jogo que o Vasco não ganha em São Januário. O Vasco, a última vitória do Vasco em São Januário foi contra o Fortaleza, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. E o estádio um silêncio. Xingaram o treinador. O treinador merece ser cobrado. Mas o presidente, ninguém cobra. É tudo muito estranho. É tudo muito estranho. Eu quero saber realmente o que acontece. Que o presidente, que é o principal responsável da gente estar nessa situação, não é cobrado nunca. E não adianta vocês irem CT cobrar esses jogadores, não. Esses jogadores são isso aí. Eles são essas merdas aí. O máximo que vai acontecer é eles correrem mais e esbarrar nas limitações e a gente não ganhar nada de novo. Não adianta. Eu nunca vi na vida um presidente ser tão confortável, igual o Pedrinho tá agora.
É só isso que eu queria dizer. Eu não tenho mais nada a dizer, não. Já dei meu recado, não quero saber mais de nada. Eu não sei se eu vou assistir o jogo quarta-feira. Porque tá voltando a me fazer mal. Tô voltando a ficar doente. Eu demorei pra começar a gravar porque eu tava com dor de cabeça. Eu tô preocupado com o Vasco. Será que esses caras estão? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Vão xingar o treinador, o juiz, o time. Mas quem tá botando a gente nessa situação está dormindo tranquilo, que é o presidente Pedrinho. E o seu amigo Felipe, que não tem competência nenhuma em nenhum cargo, mas tá dentro do Vasco. Só isso que eu queria dizer. Eu não tenho mais nada a dizer. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui o que vocês acham dessa situação do Vasco. Tamo junto.